Boa noite, Boa todo Boa noite. mundo. noite. Boa noite, meus amados. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Então, vamos fazer uma prática rápida e darmos continuidade ao estudo. Para quem já quer buscar no livro, nós estamos na edição nova, na página 156, e na edição antiga é o capítulo, não lembro se é o 12 ou 13, não tenho de cabeça. É o capítulo 14, o subitem desenvolvendo o destemor, como integrar a prática. Então, é o capítulo 14, desenvolvendo o destemor, como integrar, né, a prática do destemor aí Ô, nas Denis, atividades. Pois Denis, não? por gentileza, eu uso o Kindle, o capítulo você pode, o mesmo capítulo no Kindle, né? É o mesmo capítulo do Kindle, o Porque na 14. aula anterior eu só fiquei ouvindo, não peguei o livro. Capítulo 14, já o finalzinho 14. dele. Tá, agradecida. Pois não. Então vamos nos colocar na posição de meditação, mantemos nossa coluna ereta. E já iniciamos com as 9 respirações de purificação. Boa noite. Leve a consciência até a altura do coração. Boa noite. 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 Boa
Visualize-se flutuando no céu claro num dia de outono, sem nuvens. Visualize que seu corpo se dissolve e permanece somente sua consciência aberta, luminosa. A vastidão azul, como abertura, como espaço luminoso, como vacuidade clara. E por um instante, relaxe sua mente nessa oportunidade de integração, de abertura, de espaciosidade. Não preste atenção nos objetos que surgem, mas permita que sua atenção fique toda na base, no olho que vê, não no objeto visto. Da mesma forma, concentre-se na sensação, no sentido da audição. E não se apegue aos sons que o ouvido colhe, mas na abertura, na base, na possibilidade, na condição do ouvir. Se você for tentado seguir os pensamentos, imediatamente volte a atenção para a base e observe.
Caso um pensamento surgir e você já se perdeu novamente, volte tua atenção para a base e relaxe. Observe tudo que surge como fenômeno, sons como fenômeno, visões como fenômeno, desprovido de realidade, tendo como realidade última, única, a base. O olho que vê, e não o que é visto. Como temos dificuldade de manter nossa atenção, como temos dificuldade de compreender e experimentar o vazio, a abertura, a base, nós visualizamos sobre nossa cabeça o nosso professor, o nosso lama raiz, o ser com quem temos devoção. Visualizamos que da testa dele emana uma corrente de luz branca que toca a nossa testa. Sentimos a pressão, a força, a energia dessa luz, que ao tocar a nossa testa, libera nosso corpo de todas as impurezas, de todos os obstáculos, e faz de nosso corpo o corpo iluminado de todos os Budas. Da garganta do guru emana uma corrente de luz vermelha que toca nossa garganta e faz de nossa fala a fala iluminada. E do coração emana uma corrente de luz azul que toca o nosso chácara do coração e faz de nossa mente a mente iluminada. Visualize que o lama acima da sua cabeça diminui o seu tamanho até ter o tamanho de uma mão fechada e adentra pelo topo da sua cabeça, diminuindo o seu tamanho até chegar ao chácara da garganta no tamanho do seu polegar e no chácara do coração como uma esfera de luz, como o tigre, do tamanho de uma unha. Sinta a fusão
a sua mente com a mente do lama. Sinta sua mente fundida à mente do lama. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. No espaço do céu claro, azul, surge Yeshua como protetora, como rainha e senhora dos protetores. Sinta a presença de Yeshua. Sinta que Yeshua protege junto com o seu séquito a você, a sua casa, seus familiares. Visualize Yeshua diante de você, te protegendo. E cele essa proteção com o mantra de Yeshua. Somamarayotsa. 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 Tendo então desconectado ao Guru, solicitado a proteção, nós hoje damos sequência aos estudos, sem a prática específica de um chakra. Nós estamos então lá nos últimos parágrafos da página 140, 157, né? Nós concluímos o texto que vínhamos até aqui. E aí vem os elementos, os comentários adicionais sobre os elementos da prática. Nós estamos exatamente nesse item. E o Rinpoche aqui, nessa parte, ele vai dar para nós uma espécie de resumo, né, de tudo o que nós estudamos até aqui. Ele faz, nesse momento no livro, um apanhado, né, dando para nós um resumo
dos iogas dos sonhos. Nós, de alguma forma, já caminhamos para o final dos estudos dos iogas dos sonhos. Nós vamos ainda ter alguns capítulos curtos de análise de alguns temas, e já na sequência, né, nós entramos nos iogas do sono. Então, logo, logo começa a partir do capítulo 21, nós estamos terminando o 14, tem alguns capítulos curtos, nós já vamos entrar no capítulo, na prática específica dos iogas dos sonos. Comentários adicionais sobre os elementos da prática. Primeiro comentário que ele vai trazer: sequência. Cada sessão da prática evoca uma qualidade energética a partir da consciência a ser integrada com a lucidez. E cada qualidade apoia o desenvolvimento da seguinte. Por essa razão, as 4 sessões são praticadas em sequência. Então, Rinpoche ele chamava atenção exatamente quanto às 4 energias, as 4 portas dessa mandala. E a instrução mais comum dos iogas dos sonhos é que a gente fizesse na sequência, em uma noite, as 4 portas. Então, acordando a cada 2 horas fazendo uma meditação, visualizando aquela porta, adentrando nela, começando pela pacífica, incrementadora, de poder e a irada, né? As 4 entradas da mandala. E ele vai dizer, olha, cada uma está trazendo um nível dessa prática. Cada uma está trazendo um nível, um tipo de qualidade. Então é importante que siga essa sequência. A primeira parte da prática é permeada pelo aspecto pacífico dos sonhos. É muito mais fácil trabalhar com esse aspecto do que, por exemplo, com o irado. Por isso iniciamos com o pacífico, porque está mais no nosso dia a dia. É mais fácil permanecer presente em uma situação pacífica do que em uma situação assustadora. Então, imagine essa perspectiva quando, por exemplo, a gente está meditando, praticando e, e tem algumas práticas, e aqui eu gosto muito dessa imagem, em que a pessoa que nos conduz numa perspectiva de uma visualização. Então, visualize que você está num campo bonito, num dia ensolarado, e tem um pequeno riacho, e tem passarinhos cantando, e tem não sei quê, e tem o perfume das flores. Percebe essa perspectiva pacífica que há nessa prática? Por que nós não conduzimos uma meditação dizendo assim: imagine que está surgindo um tsunami, junto do tsunami tem um furacão, e você se encontra no olho do furacão nesse exato momento? Porque para nossa mente ordinária, o jardim, as flores, o riozinho, os pássaros são mais puros do que o tsunami. Então, com a perspectiva pacífica, nós conseguimos dizer é, de uma consciência e de uma lucidez. Então, eu consigo reconhecer a abertura, eu consigo reconhecer a base quando eu estou diante de situações pacíficas. Por isso, começamos com as situações pacíficas e não com as situações iradas, né? Como manter a calma, como manter a, a, a perspectiva lúcida num momento de desespero, num momento de grande dificuldade, né? Num momento de grande aversão, né? Como manter uma amizade num momento de grande disputa? Como manter um amor num momento de grande adversidade?
né? Como manter a lucidez em meio à tormenta. Então, é essa a questão principal. Porque na perspectiva pacífica da primeira porta, tudo fácil, ou mais fácil. Agora, no momento da confusão, no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento do tumulto, como manter a paz? Como manter a lucidez? É um princípio geral da prática trabalhar com maior frequência com situações que são mais fáceis de dominar e praticar com situações mais difíceis à medida em que nós nos desenvolvemos. Nesse caso, primeiro desenvolvemos foco e estabilidade em uma situação de paz, e depois trabalhamos com foco e estabilidade depois trabalhamos com aspectos mais desfavoráveis da experiência. É, há um risco, há um risco na prática espiritual de nós iniciarmos por situações mais difíceis. Não quer dizer que seja impossível, mas há um risco, porque a nossa mente não treinada, ela pode se perder com mais facilidade, ela pode se desesperar. Então, o crescendo, ele é importante, pacífico, incrementador de poder e depois o irado, né? Exatamente para que nossa mente Parou a voz. Parou a voz. Travou, ele não percebeu ainda. Tá sem voz. Está travado, a imagem também. Pelo chat, talvez. Bom, pessoal, todo mundo caiu ou só eu caí? Só Todo você mundo. caiu. Só você caiu. Quer dizer, é bom, assim, desculpa, é que nós todos não o percebemos assim. Ah, perfeito. Desculpa. Então vamos lá, vamos seguir. A primeira prática não consiste tanto em tentar desenvolver algo, mas sim em redescobrir uma consciência restauradora. É menos um tentar fazer e mais uma permissão de ser. É como se, depois de correr o dia inteiro, você chegasse em casa e relaxasse em sonhos tranquilos. É preciso um pouco de tempo para descansar e se recuperar. O chakra utilizado é a garganta, que está energeticamente conectado à paz interior. Por isso começamos pelo Pacífico, uma consciência como quem chega em casa, né? Descansa, é a consciência da casa, do sofá aconchegante, do relaxar. Esse é o primeiro passo. Quando você passa para a segunda prática, para aumentar a lucidez ou a luminosidade, você traz contigo o acesso à paz, modificando a atitude e a qualidade da mente. Cultivar a paz e a estabilidade na primeira prática é como estabelecer uma base no corpo.
na segunda parte, você ornamenta o corpo, desenvolvendo uma lucidez vívida e luminosa. Assim, o foco está no chakra atrás da testa, que está ligado à abertura e o aumento da luminosidade. A perspectiva do aumento é uma perspectiva de incremento, né? Então, o Rinpoche diz assim, é como se você começasse a incrementar com adornos. Você começa a ornar, você começa a enfeitar, você vai adornando tudo aquilo. Quando nós pegamos as imagens das deidades, então nós vamos ter uma base pacífica, depois elas são cobertas de adornos, de bracelete, de roupas, de não sei quê, de vestes. Então, uma série de incrementos aquela deidade começa a trazer que estão relacionados diretamente à iluminação, à perspectiva, mas uma perspectiva incremental, que tanto para si como na relação com o outro. Mas o incremento, ele é possível depois que a perspectiva pacífica de paz está minimamente experimentada, minimamente organizada em nós. Foco é sempre a abertura. A perspectiva Dzogchen, que tem por base aqui, é exatamente, e a luminosidade, a lucidez parte daí, está exatamente em nossa capacidade de olhar a partir da base e não se confundir com o fenômeno. Então, os mestres dizem muito mais importante do que o que você está vendo é o olho que vê. Muito mais importante do que o objeto visto é aquilo que vê o objeto. Então, o foco não está lá no objeto, mas sim aqui, naquele que olha. Quando você. Aqui já foi, tá ok. Na segunda parte, lucidez vívida e luminosa. Assim, o foco, chakra atrás da testa. Se a estabilidade for desenvolvida na primeira prática e a luminosidade na segunda, então o poder pode ser desenvolvido na terceira. A base, a luminosidade. Base, luminosidade, o poder. O ponto focal é o chakra mais central do corpo, o chakra do coração, que está conectado à fonte de poder. O poder cultivado aqui é o poder sobre os pensamentos e o poder de estar livre da reatividade habitual. Da reatividade que nós temos ao encontrar as aparências. Assim, como um soberano sentado em um trono, o assento do poder, você se senta sobre a base do seu poder na lucidez pura. O que caracteriza o poder aqui é o poder em relação aos pensamentos. Então, porque quando surge um pensamento, quando surge uma ideia, quando surge um fenômeno, nós reagimos ao fenômeno. Então, ou nós criamos um contraponto a ele, ou nós o enfrentamos, ou nós nos apaixonamos por ele. Então, é sempre aquela perspectiva de luta ou fuga, né? Ou apego ou ira, né? Então, surge um pensamento, surge uma ideia, ou nós nos apegamos ou nós negamos ela. O poder, ele está exatamente, ele se desenvolve exatamente na nossa capacidade de permitir que os pensamentos surjam, os fenômenos surjam e nós não nos envolvamos diretamente com eles, mesmo lidando com eles. E esse é o ponto importante, porque nós vamos lidar com os fenômenos. Então, nós lidamos com o fenômeno que surge, mas nós não nos envolvemos com eles. Então, as experiências de raiva, as experiências de apego, as experiências de ira, naturalmente surgem no dia a dia.
Se nossa consciência está no nível zero, ou seja, não desenvolvi nem a paz, nem a perspectiva pacífica, eu me envolvo diretamente com aquela situação. Eu me torno a raiva daquele momento, eu me torno a ansiedade naquele momento. Por quê? Porque a minha base, ela está ofuscada pela distração, pela ignorância. Na medida em que nós vamos praticando lucidez, nós começamos a nos tornar cada vez mais observadores. Observadores dos fenômenos, observadores das ações, observadores do que surge e cada vez menos reativos ao que surge. Como eu sei e consigo identificar em mim a evolução da minha prática? Quanto tempo eu levo para reagir a um fenômeno? Quanto tempo eu levo para reagir quando alguém faz algo que eu não gosto? E não é só uma reação exterior ou interior, ou que apareça assim na fala, na ação, mas também uma reação interior. Quanto tempo eu levo para me incomodar com aquilo e fazer daquilo o pomo da discórdia, o centro da atenção. Porque, de alguma forma, em nossa mente ordinária, nós só estamos reagindo. Nós estamos reagindo em nossos relacionamentos, quando uma pessoa fala, nós respondemos. Quando nós nos iramos com alguma coisa, nos irritamos, nós vamos para o ataque. Então, tudo isso é uma perspectiva reativa em relação a tudo. Na medida em que nós praticamos mais, nós começamos a observar não o fenômeno, mas o olho que observa o fenômeno. Nós começamos a agir a partir da base. E a partir da base nós somos mais atores, né? Nós somos a fonte da ação e menos reativos. Semana passada nós discutíamos aqui por uma provocação da Sandra a questão da raiva. E o que diferencia a raiva de ira? A raiva é reação, a ira é ação. Por quê? Porque a ira surge a partir de uma perspectiva muito clara da base. A raiva surge na relação entre fenômenos. Entre fenômenos num nível superior, superficial. Na base, não há reação. A base ela é ativa, não reativa. Ela promove a ação. Surge da budeidade e não da reação entre fenômenos. É muito interessante ver a nossa mente dual é, é, nas expressões de reatividade. E onde nós somos testados o tempo todo em nossa prática espiritual, está na forma com que nós lidamos com a dualidade. A dualidade é um ponto muito importante aí no nosso dia a dia. Nós vivemos uma cultura, desde alguns anos para cá, uma cultura que divide os lados na perspectiva política. Então, um lado mais num direcionamento, um outro lado mais em outro direcionamento. E eu achava muito interessante ficar observando a minha reação frente a perspectivas políticas que muitas vezes não são, ou por conta da minha formação, não estão tão próximas àquilo que eu penso, né? E quanto mais essa reação é inflamada, acalorada, mais nós conseguimos perceber o quanto nossa prática é incipiente. Se nós temos dificuldade, sofremos com o diferente,
aí nós temos uma oportunidade de praticar. Tem um vídeo na internet da Tezempalmo, que é uma monja. Tem muito material dela na internet, uma monja tibetana, mas tem um que eu gosto de uma forma peculiar, em que ela está dando um ensinamento, e o ensinamento ela é muito bem-humorada, e ela vai dizer que a principal oportunidade de praticar da experiência dela é com as pessoas difíceis, né? E como as pessoas difíceis surgem, como elas atuam em nossa vida e como elas nos provocam o tempo todo a reagir. E que nós não deveríamos assim fugir delas. Ao contrário, ver nelas uma oportunidade de prática. Mas o que é mais interessante é que ela vai dizer assim, não há muito esforço para que elas surjam, porque de alguma forma elas estão sempre aí. E o mais interessante disso tudo é que isso que nós estamos chamando de pessoas difíceis, sendo uma oportunidade de prática, muitas vezes nós somos as pessoas difíceis. E nós, cada um de nós, também é uma oportunidade de prática, né? Uma oportunidade de, a partir da base, né, olhar para tudo aquilo que a gente faz e, a partir da base, entender essa reatividade, o que é reação e o que é fenômeno, o que é reação a um fenômeno e o que é ação. A compaixão é ação. O Shantideva, no caminho do Bodhisattva, ele vai falar de duas formas da compaixão. Ele vai falar da compaixão da intenção e da compaixão da ação. Olhem que interessante isso, porque nós, como principiantes no caminho espiritual, a nossa compaixão é intenção. Eu faço a intenção de não reagir. Eu faço a intenção de não e vou cair. Faço um voto, é sempre intencional. Mas a ação compassiva é quando eu não estou tendo compaixão por reação a algo. E a compaixão é inata, é anterior, é aberta. Mas ela não é reativa, ela é ativa. Então, nós percebemos o avanço da nossa prática, principalmente no item relacionado ao poder, na medida em que nós somos capazes de reagir menos e de agir mais. Então, lidar com uma situação difícil, numa perspectiva espiritual, é ação. Numa perspectiva não espiritual, é reação. E uma situação extremamente difícil que nós passamos, nós pós-modernos, em tudo aquilo que nós temos, são as situações de depressão, de ansiedade. Os grandes místicos, aqueles que viveram a espiritualidade em profundidade, e alguns aqui que já leram e conhecem um pouco, vão ouvir falar muito da noite escura da alma, né? Que muitos místicos vão viver esse sofrimento, essa coisa dura. A diferença é que na noite escura da alma nós podemos simplesmente reagir, fuga, ou olhar diretamente para ela. E aí é a ação. E na noite escura da alma, que nós vivemos o tempo todo, né, o Dzongzar Khyentse Rinpoche fala dessas experiências. E ele fala das experiências dele, eu sei que eles são de outras tradições, eu estou trazendo alguns aqui de outras tradições, nessa experiência com o vazio, nessa experiência com o niilismo, nessa experiência com o sem sentido, muitas vezes nós sentimos
a raiva da prática espiritual. Nós sentimos aversão à prática. E aí, é exatamente aí que nós devemos, de alguma forma, fugir à reação e agir, né? Porque se a aversão vem, nós reagimos a ela. A fuga, buscando um espaço de conforto. E a ação é exatamente essa busca pela integração a partir da base, não enquanto reação superficial, mas enquanto uma mirada, enquanto um olho que vê e não um objeto que é visto. Então, o poder, quando nós falamos do poder, nós falamos exatamente dessa estabilidade mental. E normalmente, quando nós falamos desses quatro poderes, desses quatro elementos, a ação de poder é a primeira. Por que é a primeira? Porque é quando eu tenho estabilidade, luminosidade, lucidez. Aí eu consigo ter uma ação pacífica, uma ação incrementadora e uma ação irada. O que o Rinpoche propõe? Ele propõe uma inversão. Ele diz, olha, esse negócio de sonhos é um negócio muito confuso, muito difícil. E quando nós adentramos no mundo onírico, nós precisamos primeiro aprender a nos relacionar com tudo isso. Então, nós entramos pela porta pacífica, porque é mais fácil. Nós vamos para incremento, para ação de expansão, para a prática incrementadora, a partir do chakra da testa, porque ainda é mais tranquilo. São adornos, é a luminosidade surgindo. E depois nós adentramos no poder. Mas nós adentramos no poder quando nós já estabilizamos algumas coisas e nós conseguimos lidar com os pensamentos, com as imagens, com os sons e principalmente com os fenômenos, para, por fim, experimentar a prática irada. Na quarta prática, sobre a base da estabilidade, da luminosidade e do poder, desenvolvemos o destemor. Nós só podemos ter coragem de enfrentar quando nós sabemos o que nós estamos enfrentando. Ou se nós não sabemos exatamente o que nós estamos enfrentando, nós nos conhecemos para enfrentar. Nós nos preparamos para enfrentar. Por isso, a coragem, o avanço, ele é posterior. É uma coisa meio Karate Kid, Mestre Miyagi, pinte a cerca, lixa o chão. Quer dizer, toda aquela preparação e desenvolvimento para enfrentar a perspectiva mais difícil, que é a perspectiva irada, e para a qual é necessário o destemor, a coragem. Temos dentro de nós as causas para os sonhos assustadores. Após obtermos um grau de realização nas 3 primeiras etapas das práticas, nós as invocamos, focalizamos o tigre preto atrás do chakra secreto, o chakra mais intimamente ligado às marcas kármicas iradas. A geração dos sonhos assustadores é aqui um resultado da prática, e o praticante é encorajado a dar prosseguimento nos sonhos desse tipo, a usar a prática para transformar até mesmo as marcas kármicas mais aterrorizantes do caminho. Dessa forma, testamos nosso desenvolvimento na prática e reforçamos ainda mais as qualidades que cultivamos. Imagens em situações assustadoras e sonhos são bem desenvolvidas como oportunidades para o desenvolvimento da prática. Da mesma forma, utilizamos situações difíceis nos momentos de vigília para desenvolver a estabilidade na lucidez. E esse é o ponto importante. Por quê? Porque é na vigília que nós testamos tudo isso.
É na vigília que nós testamos a consciência na perspectiva pacífica. É na vigília que nós testamos a consciência numa ação de poder, né? O quanto eu ainda domino ou não domino todos aqueles fenômenos e pensamentos que surgem. Para depois, com estabilidade e tudo mais, lidarmos com as questões mais iradas. Como eu lido numa situação de total e completo caos. Como eu mantenho estabilidade numa situação de surto, numa situação extremamente complicada. Então, a prática nos conduz por aí, a prática nos conduz nesse crescendo, né? Nesse crescendo em relação aos quatro poderes. Postura. No lugar de onde eu venho, a maioria das pessoas dormem em um tapete tibetano de 1 metro por 2. Se você se movesse muito, caía da cama. Ou seja, tem uma perspectiva de dormir num espaço estreito bem pouco confortável. Isso é uma coisa importante. Porque o conforto que nós temos hoje na casa, com as almofadas, com o fofinho, o calor que nós temos, é muito superior a que um rei tibetano tinha. As pessoas dormiam sem muitas condições, então era um tapete. Isso geralmente não acontece porque, se você se movesse muito, caía da cama. Isso geralmente não acontece porque quando você dorme em um lugar pequeno, a mente adormecida mantém a posição do corpo durante toda a noite. Então, a mente adormecida toma um cuidado de que você não caia da cama. Então, mesmo tendo o risco, né, ela está ali, semi-desperta, tomando cuidado. Quando se dorme em uma cama estreita, é natural manter uma consciência suficiente para não ultrapassar a beirada da cama, exceto quando você é criança e dorme no segundo andar do beliche, que até tem que fazer uma divisória, porque senão a criança rola e cai da cama, né? Mas assim, adulto, você tem uma consciência daquela cama. Você pode experimentar, não ultrapassar a beirada da cama. Aqui, nas grandes camas do Ocidente, um dorminhoco pode girar como os ponteiros de um relógio e não cair, mas manter uma única posição ajudará a manter a consciência. Por isso, a postura de deitar na posição do leão como uma forma de manter a consciência, a preocupação de manter a postura assegura uma certa conscienciosidade, né, ali. Você pode experimentar isso quando perceber que sua concentração está desperta. Mude a posição do corpo. Endireite as costas e o pescoço. Acalme e suavize a respiração. Pode ser que você sinta que consegue se concentrar muito bem. A respiração, o movimento do prana, a posição do corpo, os pensamentos e a qualidade da mente estão interrelacionados. Desenvolver essa compreensão permite que o praticante gere experiências positivas consciente. Vamos terminar essa parte. As posturas recomendadas na tradição podem ser incômodas se você não estiver acostumado a elas. Elas têm o objetivo de ajudar a alinhar o corpo energético com a prática. Se as posturas forem confortáveis para você, ótimo. Se não, não se preocupe. O desconforto não ajuda, é um obstáculo. Basta praticar os símbolos e os locais. Por exemplo, a primeira prática, visualize o lótus
e o A vermelho no chakra da garganta, enquanto mantém uma postura confortável. O objetivo é fundir-se com a qualidade que, nesse caso, é a paz, e não focar o desconforto. Então, o que o Rinpoche está chamando a atenção de nós ocidentais, que para um tibetano, deitar de lado numa cama dura, num tapete, de forma estreita, né, com a mão direita apoiando a cabeça, muitas vezes ele não tinha outra coisa senão a mão para apoiar a cabeça, com o braço sobre o corpo, era uma postura que estava confortável. Agora, nós não podemos transformar a nossa prática numa experiência de desconforto, senão a atenção não vai ser o chakra vermelho da garganta, mas sim o corpo. Na medida em que nós estabilizamos essas práticas, nós conseguimos ir usando cada vez mais o corpo, mas ele é, como o próprio Rinpoche diz, um suporte para todo esse nosso processo. Muito bem. Gente, continuamos então na semana que vem. Eu gostaria de abrir a palavra se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Ana e Paulo, está com vocês? Boa noite, Denis. Apenas Boa noite. para relatar uma experiência que eu sempre revivi e também observei na minha esposa, né? Ela tinha um consultório em São Bento do Sul, que fica a 100 quilômetros de Curitiba, e eu ia toda semana de ônibus. Então me chamava muito a atenção o fato de que eu cochilava, mas quando o motorista fazia uma curva súbita, uma freada súbita, aí imediatamente eu acordava e percebia que estava acontecendo algo. Então eu ficava pensando, pô, mas eu estava completamente anestesiado, né? Como é que eu percebi isso? Ou seja, eu vi essa experiência acontecendo em mim mesmo, né? E ao mesmo tempo, quando aí eu trazia minha esposa, ela estava no carona ali quase cochilando, eu fazia uma manobra brusca e ela também tinha esse sobressalto, né? Então, realmente para mim é muito fascinante ver todas essas experiências que eu não tinha explicação, agora começam a desanuviar, né? Começam a ficar claras. Tem uma consciência de base, né? Tem uma consciência de base, mesmo quando estamos dormindo. Então, é como os pais que têm uma criança pequena. Mesmo estando dormindo em quartos separados, tem uma consciência da mãe ali sempre presente e preocupada com aquela criança, mesmo quando ela adormece. Então, não é raro, de repente, esteja indo ver o que está acontecendo com a criança e volta a dormir, ou já acorda antes da criança começar a chorar e logo em seguida a criança começa a chorar. Quem é mãe tem essas coisas, né? Porque tem uma consciência de base, se conecta a todo aquele espaço. Então, são algumas coisas que, com o tempo, a gente vai entendendo também. E os yogas do sono, nós vamos utilizar exatamente essa consciência de base, que está ali, que enquanto nós estamos dormindo, nós podemos estar totalmente inconscientes ou ativar essa consciência. E estamos conscientes do espaço, de onde nós estamos, da própria iluminação. É essa base desperta, né, que para onde nós deveríamos focar mais o nosso olhar. Obrigado, Paulo. Obrigado. Mais algum comentário? Muito interessante essa parte em que nós chegamos, em que o Rinpoche vai falar desse crescendo, das experiências. Nós fizemos com ele o retiro dos yogas do sonho e do sono, dos sonhos no início do ano, e é interessante porque ele avançou em 2 chakras somente.
porque ele nos deu um ano para que a gente praticasse pacificação e incremento. Ele ensinou o chakra da garganta e o chakra da testa. Então, agora ele dá continuidade. Então, ele vai trazer esses dois elementos de volta e agora ele dá continuidade para o chakra do coração e o chakra secreto. Então, ele volta para cá e ele dá continuidade dos ensinamentos dos yogas dos sonhos. A gente vai ter essa oportunidade de continuar o ciclo, de olhar para todo ele agora em profundidade. E o grupo de estudos, essa nossa reunião semanal, vai dando para nós uma lucidez de todo esse processo e um conhecimento cada vez mais, com base no livro, cada vez mais profundo de tudo aquilo que está acontecendo ali, né? Acho que a nossa experiência enquanto grupo no retiro, agora no começo do ano que vem, vai ser bem outra, né, após termos aqui lido e discutido e feito todo esse estudo. Muito bem. Vamos dedicar os méritos hoje de nosso estudo. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida a Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Muito obrigado. Até a próxima segunda. Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigada, obrigada. Agradecido pela companhia. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, queridos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.